Glória a Jesus. Eu gosto sempre. Tem mais alguém aí com diferença? Desvio? Acharam mais alguém? Acharam da mão? Amém. Vamos orar depois pela sua mão então, tá bom? Como que é seu nome? Jaqueline. Não deixe a gente esquecer de orar por você depois no final, tá? Eu gosto muito de fazer essa né? Para quê? Para aumentar a nossa fé. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha capacidade, não tem nada a ver com o meu tempo de crente, não tem nada a ver com o quanto eu sei de Bíblia, tem tudo a ver com o que eu creio em Cristo. Tá, no final a gente vai liberar. Tem tudo a ver com o que nós cremos em Cristo. Eu gosto muito mesmo de ativar as pessoas, porque quando as pessoas veem Deus usando a vida delas para curar as pessoas, ela fala: cara, como assim? Não é possível. Eu não sou perfeito, né? Meu Deus, eu não sei a Bíblia toda. Eu não sei 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos de cor. E como assim Deus usa a minha vida? Mateus 11:11 é um dos versículos que eu mais gosto. Inclusive eu tenho uma parada com esse número, 11:11. Volta e meia, aonde eu olho eu vejo 11:11. 11:11 aqui, 11:11 ali. Quando eu olho às vezes no relógio está 11:11. E aí isso começou a me chamar a atenção, porque eu comecei a ver constantemente. Falei: que negócio é esse? Está repreendido esse negócio de 11:11. Eu não sou numerólogo, né? Para ficar vendo esses 11:11 aí. Aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou entrar na Bíblia, vou entrar na Bíblia e procurar Mateus 11:11 e ver o que diz. Vamos ver o que diz lá? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 11:11. Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Então olha só, dentre os que nasceram de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Jesus dizendo. Então vamos lá, vamos raciocinar comigo. Dentre os nascidos de mulher, ele estava se referindo a todos que nasceram de mulher, até aquele momento, ele era o maior. Então imagina só, Moisés, maior do que Moisés, maior do que do que Isaías, maior do que Jeremias, maior do que Moisés, do que Davi, Salomão em toda a sua glória. Jesus está dizendo: dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que ele. Mas aí olha só, ele continua dizendo: mas aquele que é um menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que você é maior do que ele. Só que não é só isso. Jesus está dizendo que eu e você somos maior do que Salomão, somos maior do que Moisés, somos maior do que Isaías, do que Davi, que era segundo o coração de Deus. Você percebe aqui uma parada incrível? Quem já parou para reparar nesse versículo? Cara, às vezes é até estranho, né? Porque, cara, como assim eu maior do que alguém? Eu não sou maior do que ninguém. Pelo contrário, eu não sou maior do que ninguém. Isso é verdade, porque às vezes é isso, nós acreditamos que é isso, que isso é uma verdade, porque é a maneira que nós nos vemos. Quando nós enxergamos a nós mesmos, nós não vemos nada além de limitações, de fraquezas, de erros, às vezes de alguns acertos. Mas nós não conseguimos ver em nós algo digno desse versículo, não é verdade? Quantos se acham aqui maior do que Davi? Vai, seja sincero comigo. Você é maior do que Davi.
Quantos se acham aqui maior do que Salomão em toda a sua glória, em toda a sua sabedoria? Imagina, Salomão era o cara mais sábio sobre a face da terra no tempo do reinado dele. Os reinos vinham aprender com Salomão. E Jesus diz o quê? Que eu e você somos maior do que ele. Sabe o que isso tem que produzir em nós? Humildade. Isso tem que produzir em nós humildade, porque nós não somos maiores do que ele por algo que nós podemos fazer. Nós não somos maiores do que ele por algo que nós podemos acreditar ou pensar, mas nós somos maiores do que eles por causa de Cristo. Na antiga aliança, todos estavam, a partir da lei, a partir de Moisés, estavam debaixo do sangue de touros e de bodes. Mas na nova aliança, depois da cruz, todos aqueles que estão em Cristo estão debaixo do sangue perfeito de Cristo. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos aperfeiçoa. Uou! O sangue de Jesus em nós, é interessante isso, porque muitas vezes nós não conseguimos ver o sangue. Nós não conseguimos ver o sangue. Não é verdade? Inclusive, toda a antiga aliança aponta para Jesus. Tudo o que acontece na antiga aliança aponta para Jesus. Nós sabemos que no dia da libertação do povo hebreu do Egito, Jesus disse para eles assim: ó, pega um cordeiro, matem o cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e passe aonde? Nos umbrais e na ombreira. Aliás, nas vergas e nos umbrais, obrigado. Nas vergas e nos umbrais. Olha que interessante. Eu sempre achei, em filme, por exemplo, a gente sempre vê o sangue, o pessoal batendo sangue assim, né? Passando, dando aquela salpicada. Mas na verdade na Bíblia é muito precisa. E diz para colocar no sangue de ambos os lados e em cima. Se nós cruzarmos isso, nós temos o quê? A imagem da cruz. Entenda. Naquela noite eles comeram do cordeiro assado, aleluia. E o sangue estava para o lado de fora. Todos que estavam dentro da casa não conseguiam ver o sangue. Mas o sangue daquele cordeiro naquela porta o salvou. Não importa se eram judeus, eu acredito que se algum egípcio tivesse entrado na casa desses judeus, ou colocado também sangue, eles também seriam salvos. Da mesma maneira de que se um hebreu não colocasse o sangue, eles também morreriam. Porque o que nos salva não é a nossa capacidade, o nosso intelecto, mas é o sangue. Eu tenho uma boa notícia: o que nos salva também não é a capacidade de vermos o sangue, porque eles estavam para o lado de dentro, eles não conseguiam ver o sangue. Muitas vezes nós passamos por isso, nós não conseguimos ver o sangue, sabe? É difícil para nós, mas é por isso que o justo viverá por fé. Por isso que nós precisamos crer que o sangue de Cristo está derramado em nós. Oh! O sangue de Cristo está sobre mim, está sobre você. Glória a Jesus. O sangue dele é que nos salva. Rapidamente em Atos capítulo 17. Eu estava orando e perguntando: Jesus, o que eu vou falar hoje? E eu de verdade me propus aqui a ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero de verdade ser um presente de Deus na sua vida nessa noite, amém? Atos capítulo 17. Versículo 28. Diz assim:
porque nele vivemos, diga, vivemos, nos movemos e existimos. Aqui, esse era a força motriz dos apóstolos para viverem em meio a tanta perseguição, para me viverem em meio a tantos problemas que eles estavam enfrentando nessa época. Perseguição dos judeus, que eram os religiosos, perseguição dos gentios. Eles estavam dizendo: por ele vivemos, nos movemos e existimos. Muitas vezes, nós acabamos não dando o valor que Cristo merece em nossas vidas. Muitas vezes nós damos valor mais àquilo que nós podemos fazer para Deus do que aquilo que Ele fez por nós. Deixa eu só fazer um background para vocês entenderem. Os apóstolos aqui, eles eram judeus, amém? Todo judeu ortodoxo, que foi o caso deles, aprendem toda a Torá desde pequenininhos. Desde muito pequenos eles aprendem a Torá. Então, por volta de 6 anos de idade, muitas crianças já sabem os 5 primeiros livros da Bíblia de cor: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Eles já sabem de cor esses 5 primeiros livros. Às vezes é difícil a gente guardar um versículo, né? Salmos 23, Salmos 23, João 3,16. Essa geral sabe. Obrigado. Quem sabe João 3,16? Estou brincando, não precisa levantar a mão não. Seis anos de idade, essas crianças já sabiam os 5 primeiros livros. Com 14 anos, eles já sabiam os 39 livros de cor do Antigo Testamento. Jesus veio para esses judeus e disse assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes conhecer a Bíblia não é conhecer a verdade, sabia? O que acontece? A antiga aliança é verdade, mas não é a verdade que liberta. Porque a lei foi dada por Moisés. João capítulo 1, versículo 17. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade nós encontramos somente em Cristo. Na antiga aliança nós vemos Cristo nas sombras. Então nós muitas vezes ensinamos e queremos aprender e queremos usar a sombra, mas a sombra não passa de sombra. A sombra é a projeção de algo real, de algo firme, de algo que exista, certo? Quando a luz bate em algo, aquele algo projeta a sombra. A luz projeta a sombra, amém? A Bíblia diz em Hebreus, olha só, abra comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Olha só, a Bíblia está dizendo que na lei, a antiga aliança tem a sombra dos bens futuros. O escritor de Hebreus estava direcionado a quais bens futuros, ou ao qual bem futuro que ele estava dizendo? Ele estava dizendo sobre Cristo. Continuando o versículo: nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Continuando: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados.
porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então olha só, tudo que nós aprendemos na lei são sombras dos bens futuros. Os hebreus, eles sacrificavam bodes, pelo sangue dos bodes tinham os pecados temporariamente retirados. Isso aponta para quem? Para o sacrifício de Jesus, feito apenas uma vez na cruz, nos livrou, nos libertou de todos os pecados. O sangue de Jesus na cruz nos retirou todos os pecados. O sangue de Jesus na minha e na sua vida nos lavou de todos os nossos pecados. No versículo 10 agora, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Quando nós cremos em Jesus, isso aqui é vital, isso aqui é muito importante você aprender. Quando nós cremos em Jesus, nesse exato momento nós somos justificados. No exato momento que cremos em Jesus, nós somos justificados. Temos advogados aqui? Justificados, que é o que? É tornar a pessoa inocente, tornar a pessoa justa. Ela foi justificada, não, essa pessoa é justa, ela não é réu, ela é justa. No momento que nós cremos em Jesus, esse evento acontece, nós passamos de pecadores para justos. Cara, isso daqui é vital, é vital. Ah, Felipe, mas eu não estou vendo o sangue. Aí que está, querido, o justo viverá pela fé. Você precisa crer que a justificação é um evento. Agora no céu, presta comigo, no céu existe assassino perdoado? Não. Por que que não? Porque o céu é um lugar perfeito. No céu não entra mentiroso perdoado. No céu não entra adúltero perdoado. No céu não entra assassino perdoado. O céu é um lugar perfeito, é um lugar para justos. Ah, Felipe, mas como assim então eu vou entrar no céu? Como que é esse negócio? Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo se quer. Isso é verdade, a Bíblia diz isso. Mas o mesmo capítulo que diz isso, Paulo continua escrevendo em Romanos. Ele continua escrevendo: sendo justificados gratuitamente pela fé no Filho de Deus. Nós nos tornamos inocentes de todos os nossos pecados, simplesmente no fato de crermos em Jesus. Cara, tem noção do que é isso? Juliana, vem aqui, Juliana. Vem aqui, Juliana. Vamos supor que a Juliana estava por vergonha pra caramba. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino. Vamos supor essa timidez toda da Juliana. Elas, por conta disso, se tornam o quê? Réu. Diante da lei, ela se torna réu. Qual que é a condenação para o réu? Entendam, queridos, entendam. No Novo Testamento, em Mateus, Jesus estava falando para os religiosos, estava falando para os fariseus e para os saduceus. Jesus disse para eles assim: Jesus estava falando com várias pessoas que conheciam toda a lei. Jesus estava, conheciam tudo, sabiam tudo. E aí ele pegou e disse assim, me fugiu aqui o versículo, mas enfim, eu não me lembro o versículo, mas eu vou falar, vocês vão lembrar. Jesus, ele trouxe para os fariseus que acreditavam
que poderiam cumprir a lei. Trouxe para os fariseus que eles acreditavam que poderiam cumprir a lei. Por exemplo, não adulterarás. A lei diz não adulterarás. Amém? Os fariseus, por não adulterarem, eles acreditavam que estavam cumprindo a lei. Então eles viviam cheios de orgulho. Eu dou graças a Deus porque eu não adultero. Aleluia. Eu não adultero como essas pessoas aqui que adulteram. Eu não faço isso. Mas aí Jesus trouxe a eles o verdadeiro padrão da lei. Jesus falou para eles assim, ó: vocês ouviram os antigos, que não adulterarás, mas eu vos digo, se alguém olhar para uma mulher e no seu coração desejar, já adulterou. Jesus pegou essa classe de pessoas que se achavam as boazonas, por elas cumprirem algo que Deus mandou, e Jesus falou, fez assim com elas, ó: vocês são todos pecadores como aqueles que praticaram adultério. Vocês são exatamente pecadores como aqueles que praticaram adultério. Olha só o que Jesus fez. Ele trouxe o padrão real da lei para os fariseus. Aí ele condenou todo mundo, porque é isso que a lei faz. A lei vem para condenar o homem e não para justificá-lo. Aí a Juliana, ela acha que ela não é tímida, ou ela acha que ela não é pecadora. Mas a Juliana tem uns pensamentos de matar, por exemplo, Gabriel. Se ela não matou, mas se ela já teve um pensamento de raiva, inclusive nesse mesmo capítulo, Jesus disse assim, a Bíblia diz, não matarás. Mas se você se irá com o seu irmão sem causa, você já é réu de juízo. Se você dizer que ele é tolo, você é réu do inferno. Está escrito. Está escrito. Se você dizer que ele é tolo, quem já deu quem já deixou escapar aí seu tolo? Seu tolinho. Quem já deixou escapar? Seja sincero. Vai comer. Eu também já. Também. Não, tolo não, né? Mas tem outros adjetivos piores do que esse. Mas enfim. Ela estava pensando com muita raiva, por exemplo, do Gabriel. Ela não matou, mas ela estava com raiva, pensando na cabeça dela, nos miolos. A Bíblia diz que por causa disso, ela já é réu do inferno. Você percebe que diante da lei ninguém tem salvação? Você percebe que diante da lei está todo mundo condenado? Por melhor que a pessoa seja, o pensamento dela, ou inclusive o não fazer algo já condena a pessoa, porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. E na lei não só tinha não faça, mas tinha também faça isso, faça aquilo outro. Então quem deixava de fazer, pecava. Quem fazia o que não era para fazer, também pecava. Então estava todo mundo frito. Já estava sentindo o fogo do inferno batendo aqui no traseiro. Estava todo mundo frito. É verdade ou não é? Quem é o bonzão aí para dizer eu não mereço o inferno? Quem que é o bonzão aí? Por quê? Diante da lei, todos são condenáveis. Está escrito, Paulo escreveu isso. Diante da lei, estão todos condenados. Inclusive eu quero ler isso com você, para você não achar que eu estou falando isso aqui da minha cabeça. Romanos capítulo 3, versículo 20. Olha só o que diz em Romanos capítulo 3, versículo 20. Continua aí, Juliana. Romanos capítulo 3, versículo 20. Felipe, a lei, Deus deu a lei para o homem ser bom, para o homem ser justo, porque afinal de contas o homem precisa de fazer as coisas certas. Mas olha só o que Paulo diz, Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio a santidade.
Está escrito isso? Não, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei veio o conhecimento do pecado. Então olha só, a Juliana já era, estava condenada pela lei. E ela merecia, o salário do pecado é a morte. Ela merecia a morte. Só que não só isso, a morte eterna. Ela merecia ir para o inferno, porque ela é uma assassina. Nos pensamentos, mas ela é uma assassina, né? Isso eu estou falando do Gabriel, fora as vezes do trânsito, que ela, né? Enfim. Mas olha só. Imediatamente ela pede perdão. Ai, Jesus, me perdoa. Me perdoa porque, né, eu pensei em matar o Gabriel, esganar. Me perdoa. Nesse momento ela é perdoada. Amém? Perdoada. Mas como eu disse para vocês, no céu não existe assassino perdoado. O céu é um lugar perfeito, onde só os justos podem povoar. Olha só o que Jesus fez por mim e por você. Jesus na cruz, a Bíblia diz, Paulo disse, um homem erudito, disse assim, ele não conheceu o pecado. João, um homem do coração, disse, nele não havia pecado. Pedro, um homem de atitude, disse, ele não cometeu pecado. Mas em 2 Coríntios diz que ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus fez o quê? Ela estava prontinha para morrer, porque era isso que ela merecia. Jesus fez o quê? Entrou na frente da lei e dela e disse assim, eu vou morrer no lugar dela, eu vou morrer a morte dela, eu vou receber o salário que era dela, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, eu vou receber o pagamento dos pecados dela, eu vou tomar o lugar dela, e na cruz, ele derramou o seu sangue precioso por mim e por você. Na cruz ele gritou, está consumado. Por isso que por isso que João Batista, quando olhou, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Juliana hoje, por causa de crer em Cristo, ela está em Cristo, e o sangue de Cristo está sobre ela. Quando Deus olha para ela, ela vê o quê? Ele vê o quê? Jesus. Quando Deus olha para ela, ele vê o sangue do Filho amado dela. Nós não conseguimos ver, mas Deus vê. Mas Deus vê. E você sabia, obrigado Juliana, obrigado. Você sabia que o sangue também tem uma voz? Você sabia que o sangue tem uma voz? Abra sua Bíblia comigo aí rapidamente. Em Gênesis, aliás, em Hebreus, Hebreus capítulo, aliás, Hebreus não, perdi o versículo aqui, aleluia. Eu gosto dessas coisas, de perder o versículo. Ai, Jesus amado. Vou procurar aqui nas minhas anotações, que eu perdi as anotações aqui. Mas assim, a primeira menção, existe dentro da hermenêutica a lei da primeira menção. E uma das primeiras menções a respeito do... Mas olha só o que diz. Quer ver? Vou abrir aqui.
Quem está feliz com Jesus? Caramba, que barulhão. Poxa, queridos, eu estou tentando achar aqui as anotações que eu fiz e não estou achando. Você achou aí, pai? Aleluia. Agora eu vou encontrar. Encontrei. Hebreus 12. É para aplaudir de pé, igreja. Hebreus 12. Vou decorar agora esse versículo em nome de Jesus. Hebreus 12, 24. O diabo está querendo tirar a voz, mas ele não vai. Diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Olha só, Deus não só vê o sangue de Cristo em você, mas Ele ouve o sangue de Jesus em você clamando por justiça, declarando que você é justo diante de Deus, declarando misericórdia, declarando bondade. Isso não é incrível? Nós somos aperfeiçoados pelo sangue, nós somos perfeitos por causa do sangue. Por isso que nós, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue, Ele vê perfeição. Ele olha para nós e é como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Tem noção do que é isso? Por isso que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque aquele que está em Cristo se torna justo diante de Deus. Então ele tem autoridade para poder orar e Deus ouvir. Quantos justos em Cristo nós temos aqui? Uau! Isso não tem nada a ver conosco, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus nos deu esse presente. Para encerrar, e nós vimos para os finalmente, existe algo muito precioso entre a antiga e a nova aliança. É um paradoxo, né? E eu quero mostrar para você, aliás, é uma antítese, e eu quero mostrar para você. Abra comigo em Gênesis capítulo 41, versículo 42. Gênesis 41, versículo 42. Diz assim: e tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs aonde? Na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Para você entender aqui o contexto, José, ele foi usado por Deus para trazer a revelação, né, do sonho de Faraó, que haveria uma grande seca, e então ele previu isso, aconteceu, e ele foi então, a partir daí, o governador do Egito. Safenat Paleah. Se você já assistiu os desenhos de José, Safenat Paleah. Então ele foi José, que era um cara perfeito. Entenda comigo, José, entenda comigo. José, ele era um cara perfeito. Não menciona pecado de José na Bíblia, sabia? José era o cara. José era perfeito. Inclusive, ele veio antes da lei.
porque a lei foi dada por Moisés. Nós sabemos que José viveu antes da lei, então José viveu num período da graça de Deus, esse mesmo período que eu e você vivemos hoje, mas agora debaixo do sangue do Cordeiro. Então olha só, José, ele era extremamente bom. José era o cara. Por isso, por ele ser tão bom, ele foi vendido como escravo, e aí lá ele foi promovido, e aí ele foi promovido para a casa de Potifar. Depois ele venceu o pecado ali, né, foi para a cadeia. Chegou na cadeia, ele foi promovido dentro da cadeia, foi o cara lá, o chefe dos carcerários. E aí então, ele revelou um sonho, e aí ele foi novamente agora revelar o sonho de Faraó, e ele se tornou o governador. Mano, José era o cara, né? Por muito menos eu e você já tínhamos desistido. Mas José não, José foi até o fim. Então ele foi, através de Faraó, honrado de uma maneira incrível. O anel no dedo, roupas de linho fino e um colar de ouro. Olha só algo parecido que nós encontramos em Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículo 21, diz assim, a partir do 20: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel no dedo, na mão, e sandálias nos pés. Olha isso, que interessante. De um lado nós temos José, que era o cara. Do outro lado nós temos o filho pródigo, que abandonou o seu pai, pegou a sua parte da herança, vendeu tudo que tinha, perdeu tudo que tinha, se encontrou diante de porcos, e falou assim: eu vou voltar para casa do meu pai, porque eu estou com fome, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. No caminho, o pai viu, Jesus estava falando aqui, se referindo à nova aliança. O pai viu Jesus, o pai viu o filho, correu em direção do filho, antes que o filho terminasse o que ele havia ensaiado para falar. Ele vestiu o filho da melhor roupa, colocou um anel na mão do filho, e lhe colocou sandálias nos pés. Agora tem algo muito interessante. Os judeus, eles têm um costume de nunca entrar dentro da casa com sandálias nos pés. Eles tiram as sandálias. Olha só, o pai amou tanto o filho, que encheu novamente o filho de prosperidade, encheu novamente o filho de autoridade, e ainda colocou uma sandália nos pés do filho e falou assim: agora, filho, você pode ir aonde você quiser, você continua cheio de autoridade, você continua vestido de um linho fino e perfeito. Mas José, ele foi vestido para governar apenas dentro do Egito. O filho pródigo foi revestido para andar em todos os lugares reinando. Uau! Eu e você tivemos roupas novas, nós somos revestidos de Cristo. Eu e você temos a autoridade de Cristo, e eu e você estamos calçados na pregação do Evangelho. Uau! Eu e você estamos em Cristo. É tudo por causa dele. Amém? Amém. Quero te pedir para você se colocar de pé nesse momento. Nós vamos aprender aqui algo rápido, que inclusive foi o que me ajudou demais a viver um estilo de vida sobrenatural. Porque sempre
eu oro por curas e eu sempre vejo pessoas sendo curadas. E isso não é somente para algumas pessoas, isso são para todos os que creem. Então isso não é especial só para mim, isso é para você, isso é para todos aqueles que estão em Cristo, porque uma vez que se nós estamos em Cristo, nós somos justos diante de Deus, então eu não sou diferente de ninguém. Se você está em Cristo, você é tão justo quanto eu, você é tão justo quanto o pastor, você é tão perfeito quanto qualquer um. Ah, Felipe, mas e com relação a continuar se aperfeiçoando? Não, a justificação é um evento e o aperfeiçoar é uma constante. Nós continuamos sendo aperfeiçoados. Por exemplo, Adão, quando foi feito por Deus, ele era perfeito ou não era? Ele era perfeito. A imagem e semelhança de Deus, Adão já era perfeito. Aí o que o diabo falou para ele? Falou para Eva, se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Mas ele já era ou não era igual a Deus? Muitas vezes o diabo faz isso comigo e com você hoje. Por causa de Jesus, nós já somos iguais a Jesus. Por causa do sangue dele em nós, nós já somos iguais a ele. Fomos feitos iguais a ele. Mas aí o diabo vem e fala assim, olha, se você fizer isso, fizer aquilo outro, então você vai se tornar igual a Jesus. Você percebe que é a mesma artimanha? Quando então Adão tentou ser igual a Deus pelas próprias forças dos seus braços, ele caiu da graça, ele foi expulso do jardim. Por isso que é muito difícil nós mais crermos no que Cristo fez por nós do que naquilo que nós podemos fazer para Ele. Porque quando nós fazemos, nós acreditamos que nós estamos bem. Quando nós fazemos alguma coisa, rapaz, agora eu estou bem, eu estou justificado mesmo, olha só, estou fazendo pra caramba, aleluia. Mas nós precisamos passar a vida cristã, não é sobre fazer, mas é sobre receber aquilo que Ele fez por nós. Quando então recebemos aquilo que Ele fez por nós, crendo da maneira correta, nós vivemos da maneira correta. Quando nós cremos nele, nós passamos a agir como Ele. Você percebe que você é tão justo quanto eu? Amém? Você é tão justo quanto a Bíblia diz que você é maior do que Salomão, que você é maior do que Moisés. Por quê? Por causa do sangue de Jesus sobre nós. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Isso nos coloca em um nível, um patamar de fé muito elevado. Nós passamos de viver uma vida medíocre naquilo que nós podemos fazer e passamos a viver uma vida do sobrenatural, porque nós cremos naquilo que Ele fez por nós. Uau! Tudo é possível àquele que crê. Ouse crer, querido. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: ouse crer. Agora nós vamos partir para um prático que vai ser demais, vai ser muito bom. Como orar pelos enfermos? Felipe, como que eu oro pelos enfermos? Como você tem orado pelos enfermos e tem tido êxito? Eu aprendi uma oração muito simples quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Oi, Camila? Hã? Não entendi? Quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade. E aí eu comecei a orar pelos enfermos e vi os enfermos serem curados. É uma oração muito simples, que todos nós podemos fazer. Amém? Antes de orar, eu recebi umas palavras, eu não sei se faz sentido para alguém. Se você tiver esse problema que eu disser, eu quero que você levanta uma das mãos assim, pode ser? Amém? Tem alguém com alguma dor ou algum problema no dedo indicador da mão direita? Eu não sei se é falta de força, não sei se o seu dedo dói,
mas é o dedo indicador da mão direita. Tem alguém assim aqui? Com dor? Ah, você? Dor no indicador da mão direita? Ah, olha só. Amém. Tem alguém que sente dores no pulmão do lado direito, mais ou menos nessa região aqui, assim? Não sei se... Ah, você? Tem... Hoje nós passamos um evento, nós vimos 2 motos escorregando. Eu falei, cara, eu acho que, não sei, Deus está querendo falar alguma coisa. Pode ser, porque Deus fala com a gente em todo momento, a gente só precisa se ligar. Existe alguém aqui que sofreu algum acidente de moto e você, por conta disso, teve algum problema no corpo, ou tem algum problema desde o acidente até agora, alguma dor, não sei, de repente você implantou alguma coisa no seu corpo, ou colou no lugar errado, não sei, em algum acidente de moto que te trouxe problema? Você? Ah, olha só, você também? Olha só, amém. Tem alguém que sente dores nessa região assim do cotovelo? São dores que eu não sei se vem do ombro e desce aqui para o cotovelo. Tem alguém que sente dores assim do lado esquerdo? Do lado esquerdo tem alguém? Do ombro e desce para o cotovelo. Tem alguém? Tem alguém com problema no ombro esquerdo, que deslocou o ombro, ou tem um problema de fraqueza assim no ombro esquerdo, de deslocar, de estralar, não sei, você não tem muita força no ombro esquerdo? Tem? Ele estrala bastante, ok. Amém. Glória a Jesus. Se Deus mostrou é porque Ele quer curar. Amém? Só que eu vou incluir todos agora nesse momento de oração.